Olá, este é o Câmara Árabe TV, um programa com a missão de incrementar intercâmbios econômicos, culturais e turísticos entre árabes e brasileiros. Esta também é a missão da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que há 60 anos tem como objetivo consolidar e ampliar parcerias, gerar oportunidades e, principalmente, aproximar brasileiros e árabes, atuando como facilitadores do fluxo de informação e de conhecimento entre estes países. A Câmara começou com um grupo de abnegados, que na verdade, que eu me lembro da história, tinha um funcionário só. Eu, na minha época, eu tinha 3. Só que nós usávamos um outro sistema. Nós fazíamos pessoalmente uma série de tarefas e usávamos cada um a sua estrutura pessoal, empresarial, para dar sustentação àquilo que a Câmara precisava, sempre buscando um crescimento. E nós pegamos uma fase em que o mundo começou a mudar. E essa mudança foi acompanhada pela Câmara e foi se profissionalizando e chegando realmente ao ponto em que ela chegou hoje. Uma grande importância nas relações bilaterais países árabes e Brasil. A gente começou na Câmara numa época que a gente ia em país árabe, eles não sabiam onde ficava o Brasil. A gente tinha que falar onde ficava, o pessoal falava, olha, é muito longe. Hoje a gente vê várias empresas diretas voando voos sem paradas para o mundo árabe, um comércio pujante já entre as duas regiões, uma aproximação muito grande na área não só econômica como política e um interesse nas culturas. Tanto o brasileiro tem um interesse muito especial na cultura árabe, quanto os árabes admiram e gostam muito da cultura brasileira e gostam do povo brasileiro. Então eu acho que são dois povos que se completam. Eu acho que o Brasil é hoje um dos principais parceiros do mundo árabe e o mundo árabe também tem se tornado um dos principais parceiros econômicos do Brasil. A nossa Câmara foi fundada numa época que o intercâmbio comercial do Brasil com o mundo árabe era inexpressivo. Ou melhor, o Brasil somente importava petróleo dos países árabes. E depois veio a revolução do petróleo, houve um aumento, um incremento muito grande das exportações do Brasil para o mundo árabe por causa do poder aquisitivo do povo de lá. E hoje a gente está comemorando essa vida, um crescimento explosivo que a Câmara teve. E não é só o fato de alguns homens hoje serem homenageados, que não deva ser transferido isso para todos os outros que fizeram a história da Câmara. Ao longo dos seus 60 anos de existência, a Câmara Árabe alcançou um papel fundamental no desenvolvimento do relacionamento entre árabes e brasileiros, conquistando novos mercados, dinamizando a economia e valorizando as semelhanças culturais e sociais entre os povos. A importância da Câmara é a aproximação, é o que ela tem feito durante 60 anos para aproximar os países árabes do Brasil, trazendo muita tradição árabe para o Brasil e levando tradição brasileira para os países árabes. E eu acho que um dos trabalhos mais gratificantes que eu tive foi ter sido presidente da Câmara e ter podido ajudar essa aproximação Brasil-países árabes. Olha, eu acho muito importante, quero aqui cumprimentar toda a comunidade árabe por esta festividade. É tão importante que já por décadas funciona esta Câmara de Comércio Brasil-Árabe e, sobretudo, num dia importante para os povos árabes, porque hoje a Palestina está sendo considerada pela Assembleia Geral da ONU como um Estado que está sendo considerado observador das Nações Unidas, da Assembleia das Nações Unidas. Então, acho que no Brasil nós temos uma convivência entre os povos de todas as origens e podemos dizer de como é que lá no Oriente Médio possa haver efetiva paz
mas paz baseada na realização de justiça. Estamos festejando hoje um dia muito importante, 60 anos de dedicação, 60 anos de trabalho para enaltecer o nome árabe e para unir os esforços para criar esta ponte criativa entre os nossos países árabes e o Brasil. Quero parabenizá-los e parabenizar 6 décadas de trabalho contínuo e de muitos que agora não estão entre nós, que conseguiram criar este caminho de cooperação e este caminho de enaltecer o nome árabe. As exportações do Brasil para o Sudão caíram 3% de 2010 para 2011. Porém, a pauta dos produtos exportados se diversificou. O açúcar, que tinha mais de 75% de participação em 2010, caiu para 55% no ano passado. E produtos como maquinário, cereais, carnes e veículos tiveram um aumento nas exportações. Venâncio, você poderia nos falar sobre essa diversificação na pauta das exportações? Olá, Silvia. As exportações brasileiras estão se adequando às importações do Sudão, um país que importa produtos de maior valor agregado. Em 2011, por exemplo, os 5 produtos mais importados pelos sudaneses foram maquinários, eletrônicos, cereais, veículos e açúcar. E qual é a participação do Brasil nas importações do Sudão? A participação brasileira ainda é pequena, em torno de 1%. Portanto, temos muito espaço para crescer. Para incentivar o comércio com o Sudão, a Câmara Árabe recebeu algumas delegações de empresários sudaneses e irá participar da Feira Internacional de Khartoum, de 14 a 21 de janeiro do próximo ano. E o que você pode nos dizer sobre a participação brasileira nessa feira? A Câmara Árabe participa desta feira desde 2006. Eu estive presente na última edição e fiquei impressionado com a receptividade do povo sudanês. Algumas empresas que foram em 2012 também já fecharam a participação para este começo de ano. Para mais informações e detalhes de como participar, contate a Câmara Árabe pelo e-mail members@ccab.org.br ou pelo telefone 11 31 47 40 95. Obrigada, Venâncio. Obrigado, Silvia. O bate-papo de hoje é com o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Salim Taufik Shahin, que após 4 anos de gestão vai nos falar um pouco sobre as conquistas e os desafios da entidade. Presidente, quais foram os fatos mais marcantes da sua gestão? O que o senhor destacaria? Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui me entrevistando. É um prazer muito grande estar conversando com a TV Câmara Árabe. E o que eu poderia destacar na minha gestão é que ela foi uma gestão que procurou modificar um pouquinho como a Câmara se desenvolvia. Nós fizemos uma pesquisa de mercado e para procurar analisar todos os eventuais interlocutores da Câmara, que a gente chama normalmente stakeholders, todos aqueles que se relacionam com a Câmara, quais os pontos fracos e pontos fortes da Câmara até então. E detectamos algumas coisas e, em função disso, contratamos uma consultoria da Fundação Getúlio Vargas e fizemos uma modificação na gestão da Câmara. Eu acho que esse foi talvez o ponto de inflexão em relação às gestões anteriores. Eu preciso ressaltar que os meus antecessores fizeram um brilhante trabalho, que me antecederam e deixaram a Câmara em um estado muito bom para a gente dar continuidade à gestão deles. E o que nós estamos fazendo é sempre procurar aperfeiçoar o processo. E, em função dessa pesquisa, nós fizemos essas modificações que eu acredito que sejam bastante válidas. É lógico que uma mudança cultural sempre é mais difícil de você implementar, mas chegando ao final da nossa gestão, nós podemos dizer que ela está razoavelmente implementada e nós temos convicção que a próxima diretoria vai acabar de implementar essa pequena revolução cultural que nós fizemos aqui na Câmara. Outras conquistas, nós realmente aperfeiçoamos a nossa relação, tanto com o ambiente externo, que, como vocês sabem, é um ambiente árabe, que está vivendo a primavera árabe. Mesmo nesse contexto de dificuldades, em função das diversas revoluções que tiveram os países árabes, a nossa performance comercial, em termos relativos de como o Brasil se comportou com o mundo e como o Brasil se comportou com o mundo árabe, em função de todas as dificuldades, eu posso dizer que os resultados foram bastante bons.
e as perspectivas são cada vez melhores. Então eu tenho tranquilidade que nós estamos no bom caminho. E que mensagem o senhor gostaria de deixar para o próximo presidente? A mensagem é que, como você fez tentou implantar uma nova cultura, que essa cultura seja consolidada e que nós possamos sempre fazer com que a Câmara possa prestar o melhor serviço possível a todos aqueles que com ela intervêm. São os exportadores, são os importadores, são os embaixadores, é o governo brasileiro, são os governos árabes, as câmaras de comércio, as relações bilaterais, os business council que nós temos com diversos países, com os empresários de diversos países. Então é uma relação que nós temos que permanentemente estar olhando com lupa, sempre a ver os problemas que possam advir dessa relação e sempre procurar melhorá-los. Esse é o recado que eu dou à próxima gestão e é o que eu gostaria de ver implementado. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui no Câmara Árabe TV. Eu é que agradeço, não sei se merecia tanta atenção. Imagina, que isso. Obrigado. Seguindo nossa Rota do Oriente especial sobre o Egito, vamos para a cidade perdida de Tanis, no delta do Nilo, 120 quilômetros ao norte do Cairo. Conhecida por vários nomes, Tanis já foi a capital do Império Egípcio na 21ª e 22ª dinastias, quando a região fervilhava em comércio muito tempo antes do surgimento de Alexandria. Porém, as mudanças de poder e as mudanças das águas do rio Nilo fizeram a cidade desaparecer. Suas ruínas foram encontradas por volta de 1939 e prometiam ser tão memoráveis quanto a descoberta das tumbas de Tutankhamon. Porém, a Segunda Guerra acabou por encerrar as escavações. Recentemente, novas pesquisas descobriram ainda mais artefatos e tumbas nesta região, que já foi descoberta e perdida diversas vezes. O Câmara Árabe TV fica por aqui, lembrando que a Câmara Árabe é o caminho mais rápido e seguro para você descobrir novos mercados e realizar negócios com os países árabes e com o Brasil.